Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, professor. Boa noite. Boa noite. Bom, pelo menos eu tô, né? É, Eu esqueço esse detalhe. e aí, vocês estão satisfeitos com o smog de vocês? Apesar da correria? Apesar dos pesares, né? Eu tava até conversando com o grupo, né? Depois que a gente entregou tudo. Se a situação tivesse sido um pouquinho mais favorável, acho que, não sei se é para os outros grupos, mas a gente tem essa sensação. Era pra gente ter feito um jogo ainda melhor. Mas, dadas as condições que a gente teve durante o semestre, eu gostei. Eu gostei muito, assim. É um jogo que me dá vontade de jogar. Então, eu Uhum. acho que tá bom, né? Sim, com certeza. Não, eu olhei assim, ó, a pena de não ter acompanhado vocês tão de perto, assim, as coisas bem legais, bem interessantes Ah, mesmo. Parabéns. valeu, professor. Mas faz parte também, né, professor? Professor na correria também, imagina o tanto de turma que o professor tem que gerenciar também, né? Então, mas é bom saber que os professores, assim, é mais, desculpa o termo, na falta de uma palavra melhor, mais distantes, entre aspas, né, do que seria o trabalho direto do Smaug, assim, se interessa em ver como é que ficou o resultado, em perguntar como é que tá. Uhum. Só essa é legal, pelo menos eu acho legal, assim, de ouvir, porque às vezes a gente tem professor que era para estar ajudando e tá mais atrapalhando, né? Mas não é o caso aqui. Hum. Enfim! Não, assim, com certeza, eu gosto muito dos desafios, assim, Uhum, bastante mesmo. E eu acho que isso faz a gente crescer, tanto intelectualmente como pessoal, né? Inteligências, outro sentido também do lidar com o próximo, né? Então, com as sim. pessoas. Então, acho que é um agregado, não é só uma coisa que vem junto, né? É um combo, né? É igual É, casamento, né? Vem um monte de coisa junto, coisa boa, coisa ruim, e vai indo. Mas é que nesse esquema, assim, para minha área mesmo, assim, é mais prático se a gente tivesse presencial, a gente visse, né, mesmo uhum, acontecendo, né? Então, até pela minha, eu sou leigo em questão de programação, né? Então, assim, eu sei poucas coisas. As coisas que eu sei é mais específica para minha área mesmo. E eu tenho buscado aprender coisas até Python para ter mostrado para vocês. Semestre passado até que eu consegui ainda mostrar algumas coisas para a turma. Mas, vocês sabem que nesse esquema aqui a gente está com uma sobrecarga surreal, né? Então, eu imagino. e a gente quando tem família ainda em casa, filho, né? Você bem sabe como que É, a coisa funciona, né? Então, sim, sim. fica bem complicado. Mas assim, o Smaug mudou assim um esquema nesse final de semestre que não tinha no outro, então assim foi meio correria mesmo. Ontem a gente precisou fazer a avaliação, todos os professores deram um feedback, né, sobre os trabalhos. Mas isso não estava previsto em outros Smaugs, né? Então a gente estava sempre esperando a apresentação final. Então foi uma boa surpresa e foi uma correria até assim para poder também poder colaborar. E aí eu acabei vendo os trabalhos de vocês, né? Então foi por conta disso, né? Foi interessante. E aí eu tive esse contato. Então eu vi assim que vocês trabalharam muito bem assim por essa loucura toda aí. E então assim, show, acho que vocês têm muitas coisas aí a aproveitar, né? Então, parabéns a todos pelo empenho assim. Foi Valeu bonito. mesmo, professor. Obrigado mesmo, porque foi- falando a gente Não, foi. eu fiquei preocupado, porque no dia que a gente abriu aqui para vocês falarem, eu falei assim, meu Deus do céu, coitados, o que deve acontecer? Ah, te falar que a Magali Rossi, Hum, ela que uma das coisas que a gente fez, né, com ela também foi mostrar o jogo para ter uma continuidade na matéria dela. Ela falou mais ou menos a mesma coisa, que da preocupação que a gente tava, né, das preocupações que a gente externou, ela achou que ia ser a entrega ia ser bem aquém, né, digamos assim. Mas é para ver, né? Assim, eu acho que é bom para os professores verem isso, para terem uma margem, né? Todos os professores, de uma forma geral, que
todos os problemas que a gente teve durante o semestre, a gente conseguiu entregar um resultado que para os professores, dado ao nível de preocupação do nosso lado, era desse jeito. Então, imagine se a gente tivesse trabalhado a contento, né? Sim. Ao que a gente acreditava, ao que a gente ansiava para o semestre no jogo, né? Sairia uma coisa muito melhor, né? Uhum. Né? Isso é até uma coisa que eu vou estrenar. Não sei nem quando que é o nosso. Acho que o nosso é quinta ou sexta-feira que a gente vai apresentar o segundo ciclo, né? É quinta. Quinta, né? É. É o que eu vou falar pro Beto. Falar, ó, tá vendo? Vocês estão vendo os resultados. A galera mandando bem pra caramba. Eu acho que ele seria legal até o pessoal também com essas coisas também. Falar como é que tá o trabalho. Né? Pô, vocês gostaram, acharam bom, então às vezes pode até falar, não, vocês reclamaram à toa. Não, porque a gente tinha ciência que a gente poderia fazer uma coisa ainda melhor. Se nos tivesse dado a oportunidade de fazer melhor. Né? Mas eu tô bem contente, assim, foi o que eu falei. O Douglas, a Sara e a Pamela, né, que a gente é a equipe, eu gostei bastante do resultado do jogo, é aquela pegada. Às vezes dá vontade de eu ligar aqui o computador e ficar jogando. Uhum. Porque ele é divertido, assim, ele passa o tempo tal, é agradável. Aí dá vontade de jogar Ah, mesmo. legal. Ah, legal, legal. Ah, é bom, isso dá uma satisfação pra gente. Acho que nesses períodos de confinamentos aí, essas incertezas, esses medos, essas desesperanças, quando a gente faz uma coisa assim que é, como eu diria assim, que engrandece a sua inteligência, né, o seu trabalho, o seu esforço, é satisfação mesmo. Tem que sentir exatamente o que você está sentindo. Acho que não é ruim. Uma vez eu ouvi um desses vídeos que o pessoal manda aí pela internet, faz muito tempo que eu vi. E aí tinha até um deles foi uma pessoa falando assim da gente saber reconhecer quando a gente fez uma coisa legal, né? A gente fica é uma cultura nossa, né? A gente fica um pouco intimidado, não sei, tá, legal, ok, né? Então a gente fica meio ainda intimidado, né? Assim, por conta quando a pessoa elogia ou alguma coisa que a gente fez bem legal, às vezes a gente não é nem maldade, é cultural mesmo, né? Assim, a gente não tem uma reação tão interessante. Então ele fala exatamente isso, você reconhecer que você é bom naquilo, né? É claro, tem que saber dosar aquilo, né? Para também não se achar superior, achar que é mais que o outro, né? Então é uma coisa de equilíbrios, né? Então acho que isso é legal. Então, mais uma vez, parabéns por todo o empenho de vocês aí. A gente entende que é, é complicado mesmo. Mas assim, olha, o da Amanda me impressionou bastante, viu? Porque tem alguns recursos lá, assim, que tem. Não só o da Amanda, né? O grupo dela, né? Mas assim que nessas épocas de pandemia, tela verde de fundo, né? Então, chroma key. Nossa, essas coisas tenho utilizado muito quando eu vou gravar coisa aí, quando o pessoal pede para mandar cantar alguma coisa, né? E então eu me identifiquei com essas coisas e tenho aprendido algumas coisas de edição. Atualmente mexendo com som, até vocês mexeram também nessa. Olha só, né? A gente vai despertando inteligências, né? Um dos trabalhos que eu ouvi na apresentação, esse era o do terceiro, né? A gente começa, como eu diria assim, instigar certos sentidos que a gente não tem, né? E depois você fica meio que criterioso aquilo, né? E tinha uma das apresentações que a pessoa jogou todo o som pro lado esquerdo. Agora não vou lembrar qual que é. Então aquilo eu escutava assim, eu achava uma coisa tão... Mas era só uma coisa de falar mesmo, né? De apresentação. Eu achei estranho aquilo. Mas é claro, não pontuei, porque também isso não é o objetivo. Mas é por conta de que eu tô trabalhando num som de coral agora, então a gente fica pensando nessas coisas, né? Então, despertando inteligência, a gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades para poder crescer, e esse é o momento, né? Então, achei super inusitado, assim. Acho que isso deve acontecer com vocês constantemente, né? Porque a gente vai educando o ouvido a certas coisas. E o da Amanda, eu vi aquela projeção toda lá e me identifiquei com algumas coisas que eu fiz ao longo desse ano, assim, com a correria. Ei, prof, tudo bom? Tudo bem? Deu trabalho aquilo, viu? Eu imagino, eu Podia ter imagino.
ficado, como o falou assim, o Diego falou assim, ecoem. Eu acho que eu vou ecoar. Se você é a primeira. Se não for a segunda, você é a primeira. Se não for a gente ecoando você, vai ser você ecoando alguém, né, mano? É Mas isso, né? Tipo, é filha, negócio a de gente tentar precisa. os trabalhos, né? É Covid, é alecrim, Ah, é e uma a sua coisa mãe? que acontece. Um monte de coisa que acontece, prof. E aí a gente acaba. Era para ter saído muito mais coisa. É isso que eu fiquei mais chateada, porque é uma história linda que tá rolando lá, só que eu só consegui, tipo assim, a gente mostrou só um negócio, sabe? Mas, Que podia ser olha, um maior. trabalho a gente nunca Porque eu conclui. fiz isso tudo à mão, né? Tipo, Aham. todos os bonecos, tudo aquilo que você viu ali, o fogo, ele é feito com tinta de verniz, com tipo um fogo. É tudo artesanal aquilo lá. E fui Não, tirado sim, eu. e feito camada, né? Uhum. Então, foi uma coisa muito assim. Tipo assim, eu fui falar com a nação indígena para ver se eu podia fazer sobre eles, né? E, Uhum. tipo, eu podia falar assim, nossa, eu tenho que fazer uma coisa agora muito louca, né? E aí, eu, tipo, por o que eu queria fazer, porque pela temática, pela coisa toda que se foi planejado no começo por nós, não rolou muito o que eu queria. Mas no final, a Magali falou assim, ué, vocês estão falando o quê? Eu falei assim, meu, você não sabe o que aconteceu para chegar nisso aí. Ia ser um bagulho Aham. muito mais legal e tal. Mas, assim, eu acho que todo mundo superou, assim, acho que até, inclusive, do primeiro semestre, que foi um semestre mais, digamos, abrasivo, né? Não, obviamente, você sempre teve ao nosso lado, né, Magali também, mas o primeiro semestre a gente tinha, eu acho que uma recepção, a gente, também a plataforma que a gente usou era bem mais interessante, mais fácil também de usar, né? E aí a galera tava... Mas aí no segundo, eu falei assim, nossa, agora a gente vai programar e não sei o que e tal. Aham. Vai pôr a E mão na aí massa. foi tão assim, né? Não foi tão assim, essa parte não foi tão a parte esperada, assim. E aí eu falei assim, se não deu certo esse negócio da programação tão bem como se queria, eu vou meter a arte aí no meio, né? Foi isso que eu fiz, na Aham. verdade. Mas Sim. tá certo também. A gente, no caso, tinha, que é o que eu tava falando, né, também né, que a Amanda, né, de fazer até mais, que dava tudo. A gente, por exemplo, ia fazer umas cutscenes que fala, né, umas ceninhas com fala, ia construir todo um cenário, digamos assim, até para onde a história realmente iria acontecer, toda uma contextualização que acabou sendo, entre aspas, considerado até como cosmético, porque não ia dar tempo de fazer. A gente pensou, a gente vai entregar o jogo programado para mostrar algo funcionando, né? Ou vai correr atrás, sabe? Ou vai fazer isso também, né? Então a gente teve que escolher. Então a gente escolheu e foi, né? Falar, vamos fazer a programação, né? Fazer o jogo funcionar. E aí o restante a gente vê como é que faz, porque o Douglas, né, que foi o cara que deu a ideia, assim, do contexto do jogo, né, da história do jogo, ele pratica para eu, para mim, para eu, a Sara e a Pamela, a gente cuidou bastante da parte visual e sonora, né? Ele praticamente escreveu um GDD para a gente fazer tudo. Uhum. Então, tinha muito contexto o nosso jogo, né? Muita historinha, né? Um cenário criado próprio, não sei o que, tudo mais. Mas que a gente teve acho que foi o caso da Amanda também, né, Amanda? A gente teve que optar. A gente vai fazer tudo que a gente quer ou a gente vai se preocupar em entregar o jogo, né? Rodando, né? Aí algumas coisas se perdem, não sei se é o caso da Amanda, né? Enfim. Mas às vezes pode até acontecer de algumas coisas se Sim. perderem, infelizmente, né? Mas ainda assim, foi o que eu Meu falei, pai também. dada todas as tretas que a gente teve, eu tô bem contente e da galera que eu pude ver os jogos assim, eu também fiquei contente que a galera conseguiu fazer a parada boa também. E vou usar a oportunidade também de agradecer Fernando ao vivo aqui, porque ele é o Sim, mestre, é o mestre dos mestres. E se tratando de programação, assim, ajudou a gente bastante, assim, para poder implementar, né? E sim, realmente sim. faltou, na verdade, eu ia fazer a cutscene em stop motion de papel, mas era uma história muito, muito longa, assim, para se contar, né? Então eu só desenhei, envolvia mitocôndria e DNA.
eu só desenhei uma mitocôndria e 3 DNAs, assim, tipo assim, ó, não vai dar tempo. Aí eu olhei aquilo lá e falei, não vai dar tempo de fazer isso. Não vai dar tempo. Aí eu falei assim, desencana, vamos entregar esse jogo. E aí isso foi só o menu e o final, assim, o game over que rolou, assim, fazer extra, né? Mas eu pelo que tinha de tempo, assim, do processo, deu bem, assim, deu até bom, assim, o nosso jogo. Não, é a mesma pegada, gente, assim, tanto a questão das escolhas como a questão da ajuda do Fernando, que também, né, agradecer de novo, ele deve estar ouvindo aí, deve estar dando aquelas respiradas dele, tipo, ai, para de falar de mim que eu fico com vergonha, mas, aí, mas a gente tem que agradecer, cara, porque, cara, a turma inteira, né, a gente não conseguiu se falar muito dos nossos jogos, né, diferente do que a gente tinha no primeiro semestre. A gente tinha uma disciplina só para isso, né? Que é a TIO, né? Mas muito que a gente aprendeu lá, no nosso caso, a gente aprendeu aprendeu com a Rosana lá do GDD, tudo ajudou a gente. Então a gente não conseguiu se acompanhar muito fazendo os jogos, né? Mas o Fernando ajudando com programação, todo mundo sempre quando alguém procurava um ou outro assim, eu tenho certeza que todo mundo se ajudava. Mas a gente mesmo, quem deu uma salvada nervosa foi o Fernando. Uhum. Mas é isso aí, E você vai equipe. ouvir isso quinta-feira também, tá, Fernando? Se prepara, tá? É. Bom, é isso aí, gente. Vamos isso aí com um contrato CLT, essa vez. Vamos seguir aqui para a gente finalizar então essa disciplina. Bom, na aula passada eu tinha finalizado a parte de derivadas e nós já tínhamos falado a respeito da antiderivada, porque é a antiderivada que faz o caminho inverso ou seja, da antiderivada, desculpa, da derivada e que vai vir a ser a integral, tá? Praticamente é isso. Então, tudo que a gente aprende em operações matemáticas, vocês vão perceber, assim, analisando com bastante critério, que vocês vão perceber que sempre tem uma operação que vai ser oposta à outra. Então, assim, a gente aprende a soma inicialmente, aí depois é apresentado para a gente a subtração, né? Ou seja, é uma que vai uma é a oposta da outra. Que a gente fala que é o simétrico, praticamente, né? Tem uma ideia de simétrico. Depois que a gente aprende a multiplicação, a gente percebe que a divisão é mais ou menos que um caminho inverso relacionado à multiplicação. Aí você vem com as potências, né? Que você estende exatamente a multiplicação, e aí você, em relação aos expoentes ou às exponenciais, você tem o logaritmo que faz o caminho inverso, né? E o que a gente fez aqui no cálculo, praticamente a gente aprendeu a derivada e agora a gente vai aprender algo que faz o caminho inverso da derivada. Tá? Ela tem uma interpretação geométrica, ela calcula a área, mas ela também tem, no sentido indefinido, ela também vai nesta ideia. Aí fala assim, mas e o limite? Então, o limite a gente usa exatamente para poder definir o que é a derivada e o que seria a integral, porque se a gente não tem essa definição de limite, a gente não consegue definir essas daí. Tá? Então, para a gente fechar aqui, pegando os pontos mais principais do cálculo, porque também, assim, a integral, vamos pensar numa coisa. Quando eu ilustrei para vocês, se você, fisicamente pensando, né? Se você tinha lá uma curva que representava o deslocamento de um móvel, ou qualquer aí. Então, se você derivasse uma vez essa função, você vai obter a velocidade. Tá? E aí, então, se você derivar a velocidade mais uma vez, pensando na taxa de variação, você vai obter a aceleração. Então, agora, com a integral, se você tiver, por exemplo, a aceleração, é possível você encontrar a velocidade, porque a integral ela vai fazer o caminho inverso. Se você tiver a velocidade, com a integral, vai ser possível você determinar a função de posição. Tá? Então, uma coisa vai complementando a outra agora. Tá? Inicialmente, o que a gente precisa é ter uma ideia assim da derivada e pensar num caminho inverso. E aí eu já tinha até começado na aula passada e pego aqui a última coisa, tá? Então vamos lá, ó. Integral indefinida. Esse aqui é o último texto que eu usei na aula passada, tá? Já deixei como reflexão para a gente começar hoje.
Então, diremos que uma função f de x é uma antiderivada, também conhecida como primitiva de uma f. Então, aqui é a f maiúscula e aqui f minúscula, né? Se a derivada dessa f maiúscula aqui coincidir com a f minúscula. É exatamente isso que a gente vai entender como antiderivada, tá? Então, exemplos. Ou primitiva também, tá? Eu acabo usando mais primitiva às vezes. Por que eu posso dizer que essa daqui, que é x ao cubo sobre 3, ela é uma primitiva da x ao quadrado? Porque ao derivar essa maiúscula aqui, né, o que acontece? A gente vai trazer o 3 para frente, esse 3 que divide por ser uma constante, ele não nos atrapalha. E aí, então, basta a gente agora só simplificar o 3 com 3, ficou o x ao quadrado, que de fato é a nossa f, né? Exatamente como é pedido aqui em cima, ou seja, a derivada da f maiúscula tem que coincidir com a menor. Se eu derivar essa outra aqui, né, agora acrescentando uma constante, né, tem a mesma coisa, x ao cubo sobre 3 mais um número. Ela é uma primitiva do x ao quadrado. Por quê? Quando você derivar, né, então derivada da soma, é a derivada de todas os termos, né? Então, derivei esse, vai ficar assim, derivada da constante é zero, se reduz a x ao quadrado, ou seja, f de x. Então, comparando esses dois, o que a gente percebe? Que, independente qual seja a constante que tiver aqui, nós sempre vamos chegar nessa função f. Ou seja, então, uma função, ela sempre vai ter o quê? Infinitas primitivas, né? Porque tem uma que é meio base, mas ela vai depender de acordo com a constante, tá? E aí é o que a gente define. Por exemplo, a integral indefinida da f de x é o conjunto de todas as antiderivadas. Por que a gente fala um conjunto? Porque para cada valor constante aqui, você pode ter uma primitiva, uma antiderivada. Então, por isso que são várias, e aí a gente sempre vai colocar essa, e aí a gente fala indefinida, tá? Essa constante aqui. Como a gente vai denotar a integral, exatamente com esse símbolo diferente aqui, e vai ser exatamente a primitiva, ou a antiderivada, e mais uma constante. Então, se a gente fosse reescrever o exemplo aqui de cima, né, do x ao quadrado, então eu poderia dizer assim para vocês, a integral de x ao quadrado dx é igual a x ao cubo mais a constante, né? Por quê? Quem que é a primitiva dela? A gente percebeu que é essa daqui mais uma constante, por isso que foi colocado aqui, tá? E aí, para ilustrar um pouco mais, por exemplo, indo por recorrência, o que a gente percebeu? Ó, se for x ao quadrado, tem que ser x ao cubo sobre 3. Então, a integral de x ao cubo precisa ser o quê? X ao quadrado sobre 4. Desculpa, x à quarta sobre 4. Então, se eu integrar a x à quarta, tem que ser o quê? X à quinta sobre 5. Tá? Então, o que vocês vão anotar aí hoje, né, a partir de agora, que é a regra geral para essa integral aqui, quando você tem uma potência. O que você percebeu? Que de acordo com a potência que tiver aqui, para você integrar, basta você fazer o quê? Somar um valor a mais no expoente, e esse valor do expoente ele vai aparecer exatamente aqui abaixo. Eu vou colocar para vocês, só um momento. Para uma situação mais geral. Só um momento. Pronto, eu vou colar aqui. Então, a gente pode colocar assim. Então, de maneira geral, para todo n real, nós temos isso daqui, ó. Vou ampliar.
Né, então, o que vocês viram aqui, que basta, como eu disse, né, ainda pouco, eu somar mais um no expoente e a mesma coisa vai aparecer aqui embaixo. A única coisa que a gente precisa é que esse expoente seja diferente de menos 1, tá? Porque aí vai coincidir com a 1 sobre x, a integral da 1 sobre x é outra coisa. Até porque também, se for menos 1, vai dar 0 no denominador aqui, né? Tem um problema pra gente, tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse primeiro momento? É sempre pensar em ajustar dessa forma. Lembra que quando a gente aprendeu a derivada, independente qual era o caso, se ele tinha um expoente fracionário, se ele tinha um expoente negativo, se ele tinha ou positivo, que eram as 3 opções, não tinha mais que isso, o que a gente tinha que ajustar? A alguma forma, x elevado a alguma coisa. Não importava qual era esse expoente, porque a gente aplicava a regra. Na integração é a mesma coisa. Mas sempre que você tiver dúvida, né, a respeito de qualquer integral, principalmente nesse começo, que está se familiarizando com o conceito, você sempre pensa no contrário. Né? Assim, por que eu posso concluir que a integral de x à quarta é x à quinta sobre 5? Porque quando você deriva esse, você chega de volta aqui. Tá? Então, por conta disso daí. E aí, a gente tem exatamente as mesmas propriedades que da derivada, né? Se você tiver 10 termos, então basta você integrar os 10 termos, né? Então, cada um como a gente tinha derivada. Sim, Fernanda, eu não esqueci não, tá? Eu tô esperando mais gente chegar. Eu acho que é só você que teve o problema. Aí depois a gente reagenda para você, sem problema, tá? Bom, então vamos fazer exercício. Deixa eu pegar aqui enquanto vocês copiam aí algumas integrais para a gente resolver. Ó, então a primeira de todas. Nesse começo não tem muita coisa a fazer, então a gente vai meio que junto, tá? Não vou deixar muito tempo para vocês fazerem, não. Então, vamos supor que você queira integrar esta função aqui. Vocês veem a minha tela do controle de entradas de expressões matemáticas? Tá. O que acontece aqui, por exemplo, o que tem de diferente? Exatamente como tinha lá nas derivadas, né? Nós temos 3, uma constante que está multiplicando. Eu já vou meio que fazendo e apontando as propriedades, tá? Esse 3 não vai atrapalhar a gente. Como assim na derivada? O que a gente fazia? Deixava a constante para depois e derivava aquilo que era conhecido. Então, nesse caso, eu posso escrever assim: 3 integral de x dx. E agora calcula a integral de x dx. O x está elevado a uma potência 1, o que significa então que a integral de x vai ser o quê? 3 vezes x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Só para escrever um pouquinho melhor, é a mesma coisa que 3 meios de x ao quadrado mais a constante.
Então vamos para mais um. Se eu tiver assim, integral de 1 sobre x ao cubo dx. Tá? O outro, o que tinha em particular? Era só a constante que estava multiplicando, que não faz nenhuma diferença para a gente. Né? Agora, o que acontece? Você está com um x, mas no denominador. Então, o ideal é que a gente tenha alguma coisa assim, x elevado a alguma coisa. Então, a gente viu lá das propriedades de potência, que se você sobe esse x para o numerador, o que acontece com o expoente? Fica negativo, né? Então, aqui vai ficar o quê? Integral de x elevado a menos 3 dx. Pronto, aí chegou na estrutura que a gente tem como regra, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Somar 1 no expoente. Então, menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. E aqui vai acontecer o mesmo valor, menos 2 mais a constante. Para que não fique com o sinal negativo, então esse é como se fosse menos 1 sobre, né, esse menos daqui é o do menos 2. 2x elevado ao quadrado mais a constante. Aí ele não colocou o menos, né? Vamos lá para mais uma. Integral, por exemplo, de raiz cúbica de x à quarta. Né? Então, o que vai ficar isso daqui? X... Aliás, não, na integral não. Da mesma forma como a gente fez do outro, da potência negativa, eu tenho que deixar isso aqui x elevado a alguma coisa. Né? Então, como que eu vou deixar aqui? X elevado a 4 terços dx. Ou seja, x, esse como por ser fração, eu vou deixar o passo a passo aqui, né? 4 terços mais 1 dividido por 4 terços mais 1. Mais a constante que não pode esquecer. Quando a gente olha ali para o 4 terços mais 1, 1 inteiro é a mesma coisa que 3 terços. 3 terços mais 4 terços, isso vai dar o quê? 7 terços sobre 7 terços mais a constante. Então, na divisão com fração, você inverte e aqui volta a raiz, né? Então, o 3 vem para fora e o 7 fica dentro. Mas a constante. Então, tá aí.
Próximo. Bom, olha, relacionado às potências, que podem aparecer mais simples, sem outros números acompanhando, outras expressões, essa daí. Né? Então, já enquadra todas, né? Porque aqui eu peguei uma com expoente positivo, aqui foi uma com expoente negativo, e aqui com expoente fracionário. Tá? Pode ter embaixo raiz? Pode, aí também vai seguir da mesma forma. Poderia ser, aliás, vamos até fazer um aqui. Por exemplo, né, se eu tivesse assim, ó, integral de 1 sobre a raiz de x, dx. Tá, então, tem que, primeiro passo, reescrever integral de 1 sobre x elevado a meio dx. Ele não entendeu o meio aqui, peraí. Depois eu corrijo. Isso aqui é o que? É integral de x elevado a menos meio. Dx. Então, se a gente soma 1 no expoente, vai ficar o quê? X elevado a meio sobre meio, mais a constante. Você está dando outra coisa. Vou fazer aqui assim. 1 sobre 2. Né? Então, meio a gente pode multiplicar invertido, né? Vai ficar 2. E aqui vira uma raiz de x mais a constante. Acho que meio que saiu aí, né? Eu corrijo aqui. Bom, na unha. Aqui embaixo, ele, na verdade, ele é aqui no expoente, né? Então ficou assim. E esse aqui tá aqui, na verdade, é a raiz de x. Mais uma constante. Alguém mais está com o mesmo problema que a Sara? Ela está bem estável. Será que pode ser aqui? Não, professor, tá tudo. É que eu acho que o caso da Sara é mais local dela mesmo. Uhum. A próxima. Acho que é melhor eu subir. Vou fazer assim, subir. Fico mais abaixo. Né? Então, a próxima que eu proponho é integral, por exemplo, de 4 dx. Então, aqui a gente tem que pensar assim, o K ou 4 é um número, não tem variável, mas o que a gente poderia pensar? Que função que eu derivo em relação a x e que se torna 4, né? Concordam que é o 4x? Porque você deriva o x, permanece só 4. Tá? Então, independente qual seja o valor ou a constante, sempre a sua integral vai ser o quê? A constante vezes a variável. Né? Se eu estivesse integrando 8 dx, vai ficar 8x mais a constante.
Integral de menos 10 dx, menos 10x mais a constante, tá? Então, pode gravar que isso também sai como uma regra, tá? E aí, uma vez que a gente tem agora essas mais básicas, a gente pode fazer as operações com qualquer expressão que as envolvam, né? Algo semelhante. Então, por exemplo, se você tiver que integrar x mais 8 dx. Deixa eu reescrever aqui melhor. Numa soma, você pode pensar que isso é a integral do primeiro mais a integral do segundo. Integral do x, x ao quadrado sobre 2. Teria constante, mas como você tem mais uma aqui, deixa para juntar com essa última. Né? Então, do 8, como a gente acabou de ver, se é 8x, e aí então eu coloco a constante agora. Porque é como se aqui tivesse que gerar uma constante 1 e aqui uma constante 2, juntando elas vão dar um número. Então, eu não preciso ficar pensando em particular, faço tudo e no final eu acrescento uma constante. Tá? Então, veja que a soma a gente pode abrir. Peguei uma coisa mais simples, né, uma variável só, somado com um número. Então, agora vamos colocar... já com constantes, multiplicando também, e mais termos. Por exemplo, integral de 4x ao cubo menos 2x mais 1 dx. Então, o que a gente pode pensar? Integral do primeiro. A constante atrapalha? Não. Então, mantém lá 4 vezes. Qual que é a integral do x ao cubo? X à quarta sobre 4. Menos, então o 2 não atrapalha a gente. A integral do x, x ao quadrado sobre 2. Mais a integral da constante, fica o que é a constante vezes a variável que é x, né? Porque se eu derivo essa, eu caí em 1 também. Isso fica mais a constante. Então dá para a gente simplificar aqui, ó, o 4 com de cima com de baixo, sobrando x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais x, mais a constante. Então tá aí. Isso com potências inteiras, né? Da mesma forma a gente consegue fazer com potências fracionárias, tá? Ou mesmo as raízes, né? Imagina que você tivesse que calcular a seguinte integral. Então, antes de sair calcular, reescreva, porque assim, um primeiro passo sempre quando você vai integrar é pensar, existe alguma função que derive e chegue em algo como está dentro da integral? Num caso como esse daí, não é fácil da gente pensar, porque você iria na tentativa e erro, né? Exatamente isso tem que acontecer inicialmente. Mas aí você não encontraria nenhuma. Então, o que a questão é? Como a gente faz em derivadas, né? Separa e tenta juntar não ter mais divisões, por exemplo, para se tornar
um fator, sim, x elevado, na verdade, um termo da forma x elevado a alguma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que do jeito que está escrito ali, é equivalente a você escrever assim, ó, x sobre raiz de x mais 1 sobre raiz de x, dx. Aí ele vai fazer isso. Aí depois eu ponho o dx, então, na hora que eu colocar lá, senão, para não ficar assim, ficar um d. Ah, já sei. Faz assim. Que assim. Pronto. Então, lembrem-se que a raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, mais 1 sobre, aqui vai ficar x elevado a meio. Vou tentar escrever bem para ele reconhecer. 1 sobre 2, 1 sobre 2, dx, credo. Bom, vou trazer para frente e vou complementando aqui mesmo, não tem problema. Tá? Então, essa daqui, eu posso dizer que vai ser o quê? X elevado a meio. Tá bem como é o que vai acontecer aqui. O que a gente pode fazer? Na divisão com a mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes, né? Neste caso. Então, 1 menos meio vai sobrar só meio. Então, aqui, praticamente, essa soma vai se reduzir a isso daqui, ó. Né? Porque eu vou fazer 1 de cima menos meio, mantendo a mesma base, vai ficar meio. E esse outro aqui, ele vai subir com expoente negativo. Fica assim. Isso, portanto, é igual. Né? Vou pegar esse aqui de volta, que vou precisar de denominador. Mas, ó, então, não tem mais integral. Posso tirar isso daqui. X e deixar assim. Então, ó, integral de meio. Vai ficar meio mais 1, 3 meios. Então, aqui, 3 meios. Então, 3 meios embaixo também. E aqui embaixo, quando eu somar, quando eu somar com 1, né, vai ficar x meio em cima e meio embaixo. Mais a constante. Então veja que é uma questão de reagrupar, né? E tomar cuidado com essa questão de sinal e de agrupamentos, né? Simplificação, tá? Só por conta disso mesmo. Sem problemas por aqui? Podemos continuar? Alguma pergunta? Tranquilo, prof. Certo, certo. Tá? Bom, ó, se por exemplo, nós tivéssemos uma integral, até vou colocar aqui, vamos fazer mais uma para eu já motivar onde eu quero chegar, tá? É o seguinte, vamos supor que você quisesse integrar isso daqui, ó, integral de x mais 4 elevado ao quadrado dx, tá? Qual que é o primeiro passo?
aplicar o produto notável. Ou mesmo que se fosse a quarta inicialmente, que a gente vai fazer exatamente isso. Tá? Então, se eu aplico o produto notável aqui, vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16. O quadrado de 4, então aqui ficou dx. Então, portanto, agora a gente resolve, né? Então, seguindo as regras, né, que a gente já conhece. Qual que é a integral do x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Mais o 8 não atrapalha a gente, a integral do x. X ao quadrado sobre 2. Qual que é a integral de 16? É a constante, então fica 16 vezes x, mais uma constante qualquer. E aqui dá para a gente simplificar onde? Só nesse final, né? Porque o x ao cubo sobre 3 não há o que fazer. E 8 dividido por 2 é 4. X, então aqui é ao quadrado, mais 16x mais c. Então tá aí. Tá, então eu coloquei ele dessa forma. Vejam que se você desenvolver o expoente, você chega em algo polinomial e aí é calcular a integral de cada um deles. Mas a minha pergunta agora poderia ser assim: e se a gente tivesse, por exemplo, x mais 4 elevado à décima ou a 20? Eu vou desenvolver isso, né? Vai ser mais trabalhoso. Da mesma forma como a gente tinha lá na integração, nas derivadas, que para isso a gente teve a regra da cadeia, aqui também vai ter uma integral que vai ajudar bastante a resolver um caso como esse daí, né? Então, vamos colocar aqui, queremos deixar como motivação determinar a seguinte integral, né? Como se fosse isso daqui assim. Vou colocar ó, x menos 3, por exemplo, elevado a 12. Tá? Como a gente vai fazer isso daqui? Olha, isso vem exatamente da regra da cadeia, tá? Olha, recordemos a regra da cadeia. O que dizia a regra da cadeia, né? Se você tinha lá assim uma composição de duas funções, né, f composta com a g de x, e você resolve derivar isso, por exemplo. Né? Então, a derivada disso eu queria falar para a gente o que, ó. Você vai derivar a função de fora, mantendo a que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. É exatamente isso que tinha lá como, né, ai meu Deus, aqui, nossa derivada, tá? O que a gente acabou de verificar? Como elas são duas funções, eu preciso falar uma coisa antes, né? Assim, como elas são iguais, integrar de um lado é a mesma coisa que eu integrar do outro lado. Isso não vai fazer diferença para a gente, tá? Então, é como se eu integrasse aqui e integrasse aqui. Tá? É isso que eu vou fazer na próxima etapa. Então, vou integrar o lado direito, é como se fosse isso aqui. Integrei a f composta com a g, derivada, que é igual então à integral da f' de g de x, vezes a g' de x, dx.
Deixa eu colocar isso assim, que depois eu acho que ele se ajeita. Não. Tá, depois eu... já pronto, já dá para seguir. Então, né, esse que está aqui é exatamente o que precisa aparecer aqui dentro. Tá? Mas o que a gente acabou de verificar, ó, isso é uma função. Quando você pega uma função e deriva, e integra de novo, o que acontece? Ela volta para o seu início. Né? Então, lembra que a gente está vendo que a derivada faz o caminho inverso? Né? Imagina aqui, ó, você tem uma função. Né? Imagina que você tem uma função f. Quando você deriva ela, ela chegou numa nova função aqui, que chama f'. E é o que a gente viu, que se você integrar essa daqui, você volta para o seu passo inicial. Né? Então, o que está aqui dentro ó, é exatamente uma função. Né? O que isso quer dizer para a gente? Que você está derivando ela e depois integrando. O que está acontecendo? Ela está voltando para o seu estado inicial. Né? A gente poderia pensar assim. Tá, então, isso daqui se reduz a isso. Tá? Então, no que eu quero dizer? Que, como eu posso aplicar isso? Se você perceber, por exemplo, que tem uma função que está por fora que você consegue calcular a sua derivada, por exemplo, né? E dentro você percebe... faltou um gelinho aqui, né? Tá fora. Vou trocar pelo G, peraí. Você percebe que o que está dentro aparece mais ou menos a sua derivada lá fora. Essa pode ser uma estratégia você usar a regra da substituição, que é o que eu vou nomear agora. Tá? Tá? Se você chama U de G de X, que é a função exatamente que está dentro, você vai perceber que se você deriva U em relação a X, derivada de derivar o U é a mesma coisa que você derivar a G. Tá? No geral, a gente coloca o dx aqui embaixo, né? Mas eu vou trazer o dx para cá, que é uma notação que a gente acaba utilizando. Tá? Olha só, esse fator que apareceu aqui é exatamente o que está aqui, ó. E o U é exatamente o que estaria aqui. Ou seja, essa integral, ela poderia ser resolvida facilmente de que jeito? Assim, U du. Tá vendo? Ela cai numa situação mais simples. Eu não tenho mais outras funções aqui. Então, essa aqui é a estratégia que a gente vai utilizar. Então, voltando a esse exemplo que a gente tem aqui, quem que eu vou chamar de U? Voltando.
U vai ser exatamente o que está aqui dentro, ó. Esse é o meu U. Se você deriva isso daqui, o que vai se tornar? Então, derivar isso é a mesma coisa que derivar x, só que a derivada do 3 é zero, é uma constante. Então, eu troco tudo isso na variável u, porque o meu dx é a mesma coisa que du, e o meu x menos 3 se transforma em u. Olha só, vou fazer exatamente isso. Aqui se reduz a u elevado a 12 du. Ficou só numa variável. Qual que é essa integral mesmo que a gente acabou de verificar? Eu somo, deixa eu só pegar um apoio aqui. Mantém a base, né? Que é o U, ou que seria o X, e soma ao expoente, né? 1 ao expoente, que vai ficar 13. Que vai ficar 13 mais a constante. O que eu tenho que fazer? Voltar para a variável X. E aí a gente acaba o exercício. Quem que era a variável... O meu U foi substituído por X menos 3. Então fica isso daqui. Tá? Então, uma estratégia agora é exatamente isso. Você vê uma função muito complexa e aí você tenta mudar ela para um outro nome para que ela se reduza a algo que vire uma potência, como vocês acabaram de perceber aí. E aí, depois que você faz isso, aí você volta para a sua variável x. Porque aí, então, ele acaba reduzindo bastante um problema. Eu só não entendi por que que o U foi elevado a 13 e não a 12. Porque aí você já integrou, não é? Daqui para cá já é integração. Tipo, entendi. Vou colocar uma coisa aqui, a gente... Aí eu achei que ele estava igual, mais a constante. Deixa eu só corrigir isso aqui. Esse D, entendi, esse D, DU, DX, né? Você integrou, Derivei. Aqui é derivou. derivada, né? Aqui é Tá. derivada. Tá? Você Porque assim, o que acontece? Deixa eu só mostrar o que esse dx vai acontecer ali. Deixa eu pegar minha caneta que caiu aqui. Quando a gente está derivando, né, lá, uma notação para derivada é o ddx. Né? Então você faz assim, du deriva u em relação a x. Tá? O que é a derivada do x? É 1. O que é a derivada do 3? Do menos 3 é 0. Né? Então, eu quero só o valor de du. O que eu posso fazer com esse dx que estaria dividindo? Né? Eu poderia escrever assim, então, ó, du igual a 1 vezes dx. Portanto, dx, que é o que está aqui. Tá? Então, agora pode sempre assim, você deriva tudo que está aqui, né? E lá na frente você pega e coloca a derivada disso e é o dx acompanhando, tá?
Podemos seguir? Sim, pode seguir, prof. Então, vamos pegar um exemplo, esse exemplo aqui, ó. Integral de 2x mais 8 elevado a 15 dx, tá? Olha, uma das coisas que também pode dar uma referência para vocês é porque a escolha do às vezes não é tão elementar. O que você pode pensar é assim, ó, lembra que para você fazer todo esse passo para reduzir a uma única variável, aquilo que você chama de u, a sua derivada tem que aparece mais ou menos para o lado de fora, a menos de uma constante, né? Se a diferença for uma constante, não atrapalha. O que não pode acontecer é na variável ser muito diferente, não é? Então, quando eu olho para essa daqui, a minha alternativa é chamar o u exatamente com o que está aqui. Até porque eu vou chamar o que está aqui. O assim. Vou escrever, peraí, usando a caneta que vai ser melhor. Se eu chamo pelo que está dentro, como eu coloquei lá, o meu U é 2x mais 8. Isso implica que du, então vai ser o quê? A derivada do que está aqui é 2, porque a derivada do x, 2x vai ficar 2, derivada do 8 é 0, e coloco dx. Olha só, 2dx é tudo multiplicação, tá? Pense que isso é uma multiplicação. É exatamente isso daqui, ó. Né? Então eu vou tirar daqui de cima, tá? Só para chamar a atenção. O que a gente pode dizer então? Que essa integral que a gente quer calcular aqui, eu vou até reescrevê-la para depois ficar melhor de vocês visualizarem. Então, vamos pensar aqui assim. Isso é igual. Só vou trocar o 2 de lugar. Ai, gente, melhor escrever. O Word às vezes irrita a gente. Tá aqui. Né? O que tem que resolver lá? Integral de 2x mais 8, elevado a 15, dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na ordem assim. 2, como é produto, não tem problema. Elevado a 15 vezes 2 dx. Mas, ó, esse 2dx era exatamente o nosso du. Então, isso ficou o quê? O que está ali embaixo é o elevado a 15 vezes aqui o nosso du. Porque exatamente o que está aqui é o du. Então, a integral de u elevado a 15 vai ficar o quê? U sobre 1 elevado a 16 sobre 16 mais a constante. Então, agora isso é fácil de fazer aqui. Na verdade, isso aqui é u. E agora eu volto. A gente volta utilizando novamente quem quer o nosso u.
né? Então eu preciso disso daqui, mais a constante. Não é 6, né? 16 e tira isso daqui. Se eu derivar isso, eu quero de volta aqui. Tá? Então a atenção fique olhando, né, se aquilo que você escolhe como U, a sua derivada aparece lá fora. Tá? Essa aqui é a estratégia. Vamos para mais uma aqui. Dois x ao quadrado mais 4 elevado a 7 dx. Tá? Também é a regra da substituição. Tá? Como eu vou escolher o U? Quem que vai ser o candidato a ser o U? Exatamente o x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 4, porque quando eu derivo x ao quadrado, vai se tornar 2x. Né? Então, a minha escolha do U é exatamente o x ao quadrado mais 4. Então, vai ficar 2x dx. Fez o sinal de multiplicação. E aqui era U, não N. Vamos lá. A integral de 2x ao quadrado mais 4 elevado a 7 dx. Isso é a mesma coisa, então, quando a gente olha, ó, 2x e dx. Isso se reduz a du. Fica u elevado a sétima du. Ou seja, u elevado a 8 sobre 8 mais a constante. Que isso é igual a x ao quadrado mais 4 elevado a 8 sobre 8 mais a constante. Tá? Se a nossa f de x ela for maior ou igual que 0, no intervalo e aqui o intervalo AB, né, pega lá no gráfico e compara um intervalo, um valor A entre o valor B, você percebe que o gráfico está sempre para cima. Tá? Então, a integral definida, que a gente escreve assim, integral de A
até B da f de x dx determina a área sob a função f de x nesse intervalo. Se a de x é uma primitiva de f de x, então, como calcular uma integral definida? A integral de a até b dessa f de x dx é você pegar a primitiva e aplicar no extremo b, menos a primitiva e aplicar no extremo a. Reduzidamente, você poderia escrever isso aqui assim também. É comum o a aqui e o b para você primeiro escrever a primitiva, tá? Então, esse daqui é o famoso teorema fundamental do cálculo, tá? Isso vale para qualquer situação. A interpretação aqui positiva da área, tá? Mas para qualquer função, se você conhecer a primitiva, a integral, então, de a até b dessa função, é você substituir na primitiva, tá? Então, aqui, exemplos. Se eu tivesse que calcular, por exemplo, integral de 1 até 2 de x dx. Quem que é a primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. E aí aqui eu vou colocar 1 e 2. Substituo 2, 2 ao quadrado sobre 2, menos, substituo x por 1. 1 ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar 4 sobre 2, menos 1 sobre 2. Portanto, isso é 3 meios. Tá? Posso até fazer uma interpretação geométrica para vocês disso daqui, que esse é mais simples, para a gente poder enxergar. Olha só, quando você olha para a reta x, ela faz isso daqui, né? Porque ó, o 1 vem em 1 e o 2 vai no 2 aqui. Tá? Então, é como se fosse isso. Pelo que eu falei para vocês, o que mede exatamente essa integral? Exatamente essa área vermelha. Como que a gente pode calcular essa área vermelha? Pensar que é um trapézio, né? Olha só. Ela tem esse formato aqui, ó. Esse é um trapézio cuja base, ou você divide, né, quadrado e um retângulo e um triângulo, mas eu já vou direto aqui. Né, ó, a minha altura vale 1, essa base menor vale 1, a minha base maior, que é aqui, vale 2, e a área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Essa é a fórmula, né? Então, 3 vezes 1, 3, sobre 2. Tá?
Essa é a interpretação que a gente pode tirar em relação à integração, que é mais uma definida. Integral de 0 até 1 de x ao cubo dx. Então, calcula a antiderivada, x à quarta sobre 4, e o nosso x variando de 0 até 1. Então, se for 1, 1 à quarta sobre 4, menos 0 à quarta sobre 4. Ou seja, 1/4. Esse eu deixei o passo a passo só para se relembrarem depois. Tá? E duas que a gente ela poderia ser indefinida, aliás, definida, e que a gente possa usar a regra da substituição. Por exemplo, essa daqui, no caso 0 até 1, de x menos 3 elevado à quinta dx, por exemplo. Tá? Quando tiver substituição, então você vai pensar assim. O u, como a gente viu nos exemplos anteriores, eu vou chamar o u de x menos 3, o que implica que nesse caso, então, o meu du vai ser o derivado. Derivada do x é 1, derivada do 3 menos 3 é 0. Então vai ficar 1 vezes dx, que é o próprio dx. Tá? Então tá aqui. O que acontece? Como a gente está mudando de variável, então a gente precisa trocar os limites. Né? Porque ó, esse limite 0 e 1 é quando está na variável x. Mas a gente vai mudar para a variável u. Então, vou colocar lá, ó, se o x for igual a 1, aliás, vou colocar 0 primeiro, for 0, isso implica para a gente que o nosso u tem que ser igual a u que a expressão que a gente tomou aqui, ó, x menos 3. Então vai ficar 0 menos 3. Portanto, menos 3. Tá? Mesmo processo quando for igual a 1. X igual a 1, 1 e menos 2. Então, ó, aquela nossa integral de 0 até 1 de x menos 3 elevado a 5 dx, na variável u vai ficar o quê? Integral. No 0, ela começa no menos 3 e vai até menos 2. Aqui vai ficar u à quinta e aí du. Aqui é o que? U à sexta sobre 6, porque eu estou integrando. E aí o meu u está variando de menos 3 até menos 2. Então isso vai ficar o quê? Menos 2 elevado à sexta sobre 6, menos 3 elevado à sexta sobre 6. Tá? Então, se eu fizer essas contas aí, o 2 elevado à sexta, acho que 64, Então, vai ficar 64 sobre 6, menos, e o menos 3 elevado à sexta, dá 729. Como tem mesmo denominador, basta fazer a subtração, que vai ficar menos 665 sobre 6. Tá aí. Porque quando você faz aqui de volta a substituição, né, veja, quando você já troca
os limites, você não precisa voltar como a gente fazia antes. Então é mais aconselhável você já trocar. Já que eu chamei o U dessa forma, então qual que vai ser o U correspondente para esse X que eu tinha? Qual que é o correspondente para esse X que eu tinha? E aí você segue como uma regra da potência, tá vendo? O que ficou aqui é exatamente daqui para frente, né? Virou uma potenciação. Bom, querem perguntar alguma coisa? Acho que não, prof. Acho que agora com a resolução ficou tá dando para entender. Uhum. Essa derivada é um pouco mais complicada que as outras, né? Da gente, esse tipo de que chega até a integral, né? Aham. Ainda mais porque, tipo, eu tive que faltar uma aula, então eu tô pegando ainda, consegui fazer os exercícios, só que tô pegando ainda, mas tá dando para entender até agora esse processo. Eu só não peguei, não sei se o senhor falou em algum momento, para que, tipo, seria o uso desse final dessa. Não sei se você chegou a falar, como você falou das outras vezes, né? Para que usaria esse cálculo em algum caso, tipo, real, assim, né? Não sei se você chegou a falar. Bom, eu não lembro se eu falei na aula passada, mas enfim, uma das coisas é exatamente a área, tá? Essa é a da sua utilidade, Hum, porque o que a gente aprende, né? Quando você está lá no, na pré-escola, aliás, até a quinta série, ali, quinto ano, sei lá, você aprende a calcular o que é a área de retângulos, ou então quadrados, e o único sólido, não sólido, né? A única região que não é poligonal é o círculo, né? Que a gente acaba calculando. Áreas, né? Então, o que está aqui. O, o problema imagina que você estivesse numa situação assim, né? E você quer calcular exatamente essa área, né? entendi. Então, aí, o que a gente pode fazer? Você tenta jogar isso. Antigamente a gente pegava como é que antigamente que eu digo assim, na escola, né? Antigamente. A gente pegava vários, tipo, coisas que conseguia encaixar nisso e fazia as áreas Isso, separadas, é isso? essa é a ideia, porque assim, a integral se dá por isso. Porque o que você faz na integral? Você subdividiria isso em retângulos, tá? É como se Ah, você subdividisse isso assim, sei lá, aqui assim. E por que vai entrar o limite? Quer ver? Acho que é melhor eu fazer um zoom para poder enxergar isso. Ó, imagina que, né, você quer uma região como essa, né, assim. E aí o que você faz? Você começa a subdividi-la, né, alguma coisa assim. Geralmente a gente coloca aqui em bases iguais, tá? Tudo iguais, mas não necessariamente. Então, ó, veja, aqui eu formei um retângulo, aqui eu formei outro, aqui eu formei outro. E tem várias técnicas. Tem como você pegar retângulos abaixo e tem como você pegar retângulos acima, que também é o que a gente define como integral superior, porque claramente a área do que está por cima vai ser maior, né? Você percebe que ela vai pegar mais esse pedaço. A superior pega esse além, né? A inferior falta esse, né? sim. Faltou esse, né? Então o que você faz? Você vai subdividindo, vai pegando outros retângulos. Só que o que é o nosso objetivo? Quando você faz isso, que, o que é o propósito aqui, né? Você está fazendo com que essa distância ela está cada vez mais diminuindo, né? Sim. Né? Então, isso daqui é uma diferença, é o que a gente chama de delta x, por exemplo, né? Uma variação aqui. Sempre todos têm o mesmo tamanho. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha base, né? Quem que é a altura? Por exemplo, você pega um valor x qualquer aqui. A altura é exatamente a f, né? Que está aqui, ó. A f desse x vem aqui nessa altura, ó. Tá exatamente isso daqui. Então Sim. eu pego a f de x, que é a altura, multiplico pela base e somo tudo. Somo todos eles.
Quando você está com uma quantidade finita, né, por exemplo, porque, veja, a quantidade é bem pequenininha, a integral se aproxima disso. Então, o que a gente quer fazer? Né? Eu estou pensando que eu dividi em n aqui, tá? Tem n pedaços. Tá? É como se fosse 1, 2, 3, 4, 5 até o enésimo pedaço, por exemplo. Qual que é meu objetivo? Para que, então, isso vire aproximação. Fazer com que essa distância nossa, ela vá para 0. Quem que faz isso? É o limite. Então, o que eu faria aqui? Pego o limite desse nosso ΔX aqui, tendendo a 0. Isso se vai chegar na integral. Tá? Porque, veja, você vai ficar com fatias, né? Parecendo uma folha sulfite. Aí você vai colocando uma do lado da outra, né? Então, ela é tão fininha que você consegue calcular a área disso tudo aí. Tá? Essa é uma aplicação, né? Que responde coisa que a gente não conseguia ver lá no ensino médio, por exemplo. Uma outra coisa pode ser cálculo de trabalho, né? Por exemplo, quando físico, já pensando isso. Imagina, tem lá assim, que a gente aprendeu que trabalho é força vezes deslocamento, mas isso só dá certo se a força ela for constante sempre. Mas e se a força for variável? Se a força for variável, aí então é a integral. A integral Ajuda a calcular um negócio tipo um torque de motor. Aí torque eu tenho que... Porque tem a ver que aí com o torque... também tem força, mas é porque o torque, você pensa... o que a gente aprende em física, geralmente isso é... Deixa eu me recordar aqui. É com força constante e você faz o produto vetorial, né? Mais ou menos assim. É que lá tem uma outra coisa com seno, tal, mas assim, vetorialmente falando, isso lembra o produto vetorial. E aqui também dá para calcular, mas aí eu agora não vou lembrar especificamente, tá? Mas a ideia desse aqui, imagina que você tem esse objeto e você vai deslocar, por exemplo, de 1 metro até 3, né? Tá. Então, antes você tinha uma força constante, sei lá, 4 newtons. Né? Então, o que era o trabalho? 4 vezes o deslocamento, que é 2. Nesse caso, vai dar, então, 8... Acho que é joule, né? Joule. Não lembro da unidade de medida. Acho que é joule, viu, prof? É joule. Isso, joule. Então, mas você está pensando constante, mas pode ser que você faça esse deslocamento mudando a sua força. E aí, é claro, a força pode ser modelada por uma f de x. E aí, então, como que você calcula o trabalho nesse caso? Integral de 1 até 3 dessa função que denota a força e calcula o dx. Então, ele calcula também o trabalho, tá? Então, essa, assim, para uma variável, né? Outra coisa, você consegue também utilizar para calcular volume de sólidos de revolução, tá? Também dá para você usar, porque o que você pensaria, né? Olha só esse retângulo. Você concorda que se você apoia uma reta aqui nessa face e se você gira, vira um cilindro, né? Sim. Né? E aí o volume desse cilindro pode ser calculado por uma integral assim simples também. Porque o que você faria, né? Vamos pensar aqui. Imagina que eu tenho... ou em qualquer função, tá? Isso aqui dá para qualquer função. Porque, assim, imagina que você tem esse comportamento aqui, ó. De A até B. Quem que é a altura aqui? Exatamente a F do B, nesse caso, né? Que a altura vai dar esse comprimento. Então, o que eu gostaria de fazer? Girar isso, né? Tá horrível aqui, mas tudo bem. O que é o meu objetivo? Somar todas essas áreas, que não importa o raio, né? Mas são todos círculos, né? Todos círculos. O que é a área do círculo? Π, o raio, ao quadrado.
Neste caso, o meu raio está variando de acordo com o X que eu estou aqui, não é? O meu raio está mudando assim, né? Ah, você está falando Então, a assim, minha se eu fosse fazer várias elipses como se ele fosse um vaso, é isso? Várias- circunferências, né? Então, você está Imagina é um vaso. porque é a projeção. Você girou, exatamente. Então, o que que vai virar aqui? Diferenças O do vaso, raio né? Vários é exatamente pedaços, né? vários fatias, né? Várias fatias. Vira isso daqui. E no fundo, o que que é você somar tudo isso? É você calcular essa integral. Por exemplo, de A até B, por exemplo, ela somaria esse volume. Tá? Então tem várias coisas, tá? Mas o mais próximo mesmo, o físico, é acho que exatamente o trabalho aí. Mas Entendi. eu acho que essa parte é assim, tem muitas coisas de cálculo, né? Mas assim, isso aqui acho que é muito bonito, que a gente vê muito no dia a dia, né? Então, imagina, né, um vaso, exatamente o que você está falando. Se você resolve calcular o volume de um vaso, porque até então você sabia calcular volume só do quê? De tetraedro, de paralelepípedo, de cilindros, né? Então, sólidos muito ou Constante. paralelepípedo, né? Então, assim, com bases retas, e no máximo o oval é a circunferência. E você tendo isso daqui agora, você estende isso e com precisão, né? Ele te dá com precisão, exatamente Eu isso. tô pensando assim, tipo, no que eu usaria, mas eu faço muito impressão 3D, né? Então, Uhum, se for fazer isso, por exemplo, né? Precisar fazer um modelo desses, assim, uhum. a gente meio hoje em dia vai meio no olho, porque os softwares, Ah, eles sim. orgânicos, eles não trazem tanto esse processo, mas os softwares como o AutoCAD, os Uhum. softwares como Fusion até, e até aqueles outros SolidWorks, eles calculam essas partes, Ah, assim, é. o Uhum. volume, porque você faz peça mecânica, né, nele, você faz parafuso, você faz... Aham. E aí Aham. imprime depois a impressora, então é legal, assim. Eu não trabalho com essa parte de peça exata, né? Eu Uhum. trabalho mais com formas orgânicas porque eu faço caractere, né? Então, com os alunos e tal, eu faço tipo personagem. Então não precisa muito a Uhum. gente saber disso, só que é interessante saber que dá pra. Que é isso que o SolidWorks faz quando ele calcula, sabe? Uhum. Exatamente esse processo, né? É, legal. Bom, pessoal, a gente ultrapassou um pouquinho aí, 4 minutos. Olha, de conteúdo, o que é proposto é isso. As outras estratégias de integrações, não vejo tantas aplicações na área de vocês, assim, as básicas, que até porque a gente precisa, acho, de mais tempo para poder degustar um pouco mais sobre isso daqui. E aí, então, o que eu acho é suficiente é vocês entenderem qual que é o significado, perceber que, de fato, você precisa da derivada, né? Então, eu estou sempre conectando as derivadas que a gente calculou, tá? Por exemplo, a integral da exponencial vai dar a própria exponencial, porque a gente derivou a exponencial e dava ela própria, tá? Eu até posso deixar anotado aqui, né? Ó, integral da exponencial, que além das polinomiais que a gente viu, foi essa, tá? E aí a única estratégia que eu também deixo aqui, que é mais simples, que lembra a regra da cadeia, é a regra da substituição. Tem várias outras técnicas aí, mas eu acho que para vocês essas aqui já são suficientes para vocês terem conhecimento, tá? Querem perguntar alguma coisa daqui? Que eu encerro o conteúdo. Aí a gente pode até Acho que finalizar, tranquilo, prof. Acho que tá tranquilo. Agora eu saquei mais o processo dessa integral. tá? Bom, só o Fernando que teve, acho que o problema, então, de não receber a parte da P2, né? Então eu vou olhar aqui. Já tá lá no Siga, prof? Ela entrou no Teams, viu? Já tem uns dias que era Não, da não, primeira. a primeira P2, né? A primeira que você já fiz. A Ah, tá. Eu primeira acho que. nota. Ah, Isso. Eu acho que vai entrar agora, na hora que a gente finalizar a aula, que eu acho que eu deixei programado, a ah, segunda parte. Porque acho que vocês viram. Foi só.
derivadas, né? Parte Isso, a primeira parte que a gente fez, regra do quociente, regra do produto, né? Entrava esse. E que agora acabava aqui, ontem, né, o prazo. Acabava, isso, é isso, né? Ah, tá. é, Aí tem uma outra que acaba dia 6 o prazo. isso, Tá. que deve, eu não lembro se elas entraram juntas, eu programei tanta coisa, tá? Mas que aí entra a parte de aplicações, né? E eu vou colocar um aqui de integral bem simples, como a gente fez aqui, tá? Para fechar esse bloco e pronto, acabou. Bom, pessoal, acho que a gente então finalizamos aqui. Eu vou verificar o do Fernando. De acordo com o calendário, eu tenho que lançar as notas até dia 14, né? Então vocês vão ter a apresentação do SMOG na quinta-feira. Eu acredito que até domingo eu já tenho posse dessas notas. E aí eu já vou atabelando todas as atividades que a gente já fez, então, e organizando para na hora que chegar do SMOG eu já coloco no Siga, e se não der tempo de pôr no Siga, eu divulgo a planilha para vocês, e na próxima aula pode ser uma dúvida, assim, querer esclarecimento sobre a nota, alguma coisa do tipo. Lucas, quer perguntar alguma coisa? Rapidinho, professor. Você está falando da segunda parte da P1 ou da P2 em si mesmo? Segunda parte da P1. É que assim, você dividiu a P1 em duas partes. A P1 Isso. parte 1 e P1 parte 2. Isso. A P2 você já colocou alguma coisa? Sim, eu tinha programado já. Ela já tinha entrado durante a semana. Então também não recebi. Como o Fernando está falando aí. Deixa. Eu acho que deve ter acontecido ele na hora de, como se diz, de distribuir, ele falhou em algumas, né? Então deve ter acontecido isso, tá? Porque eu acho que até agora, eu já percebi aqui, agora que eu tô vendo, porque são provas diferentes, então pela quantidade que tinha que ficar blocos assim, 11, 11 e 12, e eu vi que aqui tem um que tem 7, então deve ser o seu bloco do Fernando e do... O meu, né, o Lucas. do Lucas, tá? E aí, quem não recebeu as de aplicações de derivação, eu acho que eu já vou até liberar agora. Aí vocês podem usar o resto da aula para poder fazer. E vou liberar também a de integração. Professor, desculpa aí, Rodrigo Belmiro, também para mim não aparece a P2 e eu perdi a segunda parte da P1. É possível fazer? Olha, o que a gente vai fazer é assim, eu vou fechar as notas. Se ela fizer uma diferença na sua nota, aí eu reabro para você fazer. Caso contrário, se já tiver aprovação, então a gente já fica tranquilo. Só para vocês terem ideia, então, assim, como que deve ter entrado para vocês? Tá assim, ó, avaliação P2 derivadas e a avaliação P2 aplicações de derivadas. Então são esses dois blocos. Então o que aconteceu até ontem foi o derivadas. O que deve entrar agora, que eu vou liberar, já tinha aberto para alguns, aplicações de derivadas. E também vai entrar um pedacinho de integração, como a gente fez aqui. Vou deixar até domingo também, tá? Aí assim vocês conseguem fazer com calma. Alguma pergunta mais? Não, prof, é isso. O meu também está aparecendo a avaliação de aplicação de derivadas. A outra eu já tinha feito já. Tá. Então agora vai entrar uma que é a integral, né? Integral. Deve ser 4 exercícios, alguma coisa assim. Simples. Beleza, perfeito. Tá? Obrigada. Tá bom, é isso, pessoal. Boa apresentação, então, para vocês de SMOG. Mais uma vez eu parabenizo pelo trabalho que vocês fizeram aí ao semestre. Semana que vem pode ser que a gente não se encontre todos assim, né? Porque talvez um pelas notas já se dê para o passado e não quer entrar aqui, já chega de mundo online, né? Mas de qualquer forma é uma pena eu conhecê-los exatamente nesse mundo virtual. Se o ano que vem a gente voltar presencial, eu espero que a gente se encontre aí para a gente falar um oi, e um oi de longe, né? Porque vai saber ainda como que vai ser esse negócio
tantas incógnitas, né? Mas, de qualquer forma, foi um prazer conhecê-los. Foi um semestre bastante difícil, acho que para todos, cada um passou a particularidade, com trabalhos e tal, mas acho que vocês foram vitoriosos de vir até esse ponto aqui, e eu agradeço imensamente de terem conseguido, né? Nós estamos em 20 aqui, geralmente temos uns 40, e vocês foram ponta firme aqui e acompanhar até o final. É isso aí. Muito obrigado por tudo. É uma honra estar com uma pessoa tão dedicada à matéria, assim, que tem muito respeito pelo conteúdo e por nós também. Sempre deixou tudo muito, muito óbvio, muito assim, ó, é isso que vai acontecer. E isso, tipo, é uma coisa que a gente preza muito. Eu acho que a gente está numa classe que é um pouco mais velha que as outras classes, mais tipo da manhã, né? E a gente tem, tipo, às vezes menos tempo, assim, para, tipo, fazer as coisas e tal. E a gente, tipo, eu acho que quando a gente encontra uma pessoa que respeita, assim, a gente como discente, né? É muito legal, assim, dá para perceber o brilho no olho, assim, de aplicar a matemática, de gostar de matemática. Isso eu acho muito lindo de ver, viu, prof? Muito obrigada aí por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Foi muito boas reflexões que vocês me proporcionaram nesse semestre. Não queria atrapalhar esse momento lindo dessas palavras aí, mas eu não... a P2 também foi dividida em dois, professor, ou não? Dois fragmentos, para ficar mais tranquilo. Tá, mas a P1, a parte 1 dela já venceu? Então, tem que entrar... eu tinha colocado ontem, deveria ter entrado como derivada. Se você não recebeu, talvez você também está no mesmo bloco de que ele não liberou para vocês. Tá, beleza. Eu vou liberar agora. Vou olhar com calma. Então é o Rodrigo Belmiro. Eu não recebi nenhuma parte da P2, e aí se eu precisar da nota, eu ia pedir por gentileza para você deixar eu fazer a parte 2 da P1, e queria aí acrescentar aí o que a colega falou, que realmente muito legal, um dos poucos professores aí que eu vi criar matemática em um jogo. Eu já vi isso, hein? Parabéns por ter se dedicado a ter feito aquele exercício, foi muito legal. Obrigado. Que bom. Bom, acho que eu tenho que anotar aqui mais um, para não esquecer, que é o Fernando. Bom, pessoal, é isso. Eu vou conferir aqui tudo, e as que não tiveram problema eu vou liberar, e as que estavam para abrir eu já vou liberar agora, porque quem sabe vocês já conseguem nesse final de noite já ou responder, mas de qualquer forma até acho que o dia 6, até o domingo, para a gente na terça-feira eu ter as notas para vocês. Isso aí, bom descanso, obrigado por tudo, e nos vemos. Abraço. Tchau, beijo, abraço. Boa noite, pessoal, valeu, tchau.